nós que ficamos. Se você puder e se você quiser, pode deixar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos então para a terceira mensagem dessa série que começamos. Intitulamos Reserved, ou Reservados. Se você perdeu uma das palavras, ou se você também perdeu a palavra que o pastor Galgum ministrou no dia 28 de maio, vá no nosso canal no YouTube, acesse as pregações, assista, eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao teu coração a partir dessas palavras, tá bom? Mais uma vez, como família, nós agradecemos toda a demonstração de carinho, todas as mensagens, todas as orações diante da nossa casa, especialmente nesse tempo da chegada do nosso filho. Registrar e agradecer a presença dos meus pais também aqui. E a família do Jerry também está aqui. Jerry, are you happy today? Have special guests here with us? Vamos recebê-los então. Eu achei que o Jerry ia querer. I thought that you would introduce them. You're welcome. Thank you for coming. May God speak with you all. God bless you. In Jesus' name. Paul and your family as well. Welcome. Thank you for coming. God bless you. And we hope that the Holy Spirit will speak with all of us in Jesus' name. Mark. Hi, Mark. Somebody told me Paul. Okay, it's later on in the New Testament, ok? Então, meus irmãos, terceira mensagem da nossa série que iniciamos. Primeira mensagem, falamos sobre a família de Abraão, falando dessa ideia de uma família reservada. Domingo passado, rapidamente reconheço, mas falamos sobre a ideia de um reino de sacerdotes, esse ofício que Deus chamou o povo para exercer, que acaba sendo designado para uma tribo específica, a tribo de Levi, e que em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele restaura, e ele diz que nós somos então, Pedro vai nos lembrar disso, dizendo, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. E aí nós tratamos sobre isso, e lembrando que nessa questão do sacerdócio, os levitas eram aqueles então encarregados de cuidar das coisas sagradas. Existia então o templo, ou o tabernáculo, melhor dizendo, aquela estrutura que era a tenda, que tinha uma separação por uma cortina, e somente o sumo sacerdote alcançava aquela área mais santa ou mais sagrada, ou que carregava de fato a presença de Deus, ou seja, que tinha ali a arca da aliança, que estava no santíssimo lugar. A questão é que nem sempre essa estrutura de tenda ou de tabernáculo, ou mesmo a arca em si, que era o símbolo maior da presença de Deus, porque a Bíblia literalmente fala que Deus falava através dos querubins, ou seja, na tampa da arca você tinha dois anjos com suas asas assim, apontando um em direção ao outro, e Deus falava a partir daquele lugar da tampa da arca, ele se manifestava ali para o seu povo. Então entenda que o objeto, sem dúvida, o objeto mais precioso ou mais sagrado e separado para o povo de Israel era a arca da aliança. A arca da aliança. E a pergunta é, e essa arca então sempre ficou na posse do povo de Deus? Não. Porque ainda no período dos juízes, então você saiu aqui do Êxodo, Josué então começa aquele acesso à terra prometida, você inicia ali um período que ainda não é a monarquia, né, os reis a partir de Saul, mas é um período em que os juízes coordenavam, eles funcionavam ali como aqueles que traziam ordem, a própria direção de Deus para o povo. No período ainda deles, a arca então é levada. Se você lembra, os filisteus eles pegam a arca, ainda no tempo ali de Eli, e os filhos de Eli são mortos, tanto que quando trazem a notícia para Eli, ele cai para trás e morre ao ouvir que a arca de Deus tinha sido tomada. Então agora nós tínhamos um povo de Deus, uma estrutura montada
que era especificamente para administração das coisas sagradas, a oferta sacrificial, as ofertas sagradas, uma tribo que era especificamente chamada para lidar com as coisas da presença de Deus, e a presença de Deus se foi. Tanto que um dos netos, então, de Eli, recebe o nome de que se foi e voltou, porque a glória de Deus volta também um dia, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. É tão interessante essa questão, irmãos, eu estou fazendo essa introdução, era tão forte, Fábio, essa ideia da arca como a presença de Deus, que os filisteus, ao tomarem a arca de Deus, eles colocam no templo do seu Deus principal, chamado Dagon, e só a arca fica lá. Na manhã seguinte eles vêm e Dagon estava caído, com a cabeça cortada, com as palmas das mãos também retiradas ou quebradas. E eles se assustam e dizem: a gente não pode ficar com essa arca aqui. E começa um desespero no coração do povo, que não era povo de Deus, em enviar de volta a arca, porque eles começam a ser atacados com tumores, ou seja, a população, os filisteus começam a sofrer, porque eles não eram aqueles que deveriam deter a presença de Deus. E aí eles mandam de volta, eles mandam para uma região de fronteira. Então entra o reinado de Saul, se você bem lembra, ou se não, Saul ele é o primeiro rei. Por quê? Porque Israel agora olha para as outras nações e olha e diz assim: nós queremos um rei como os outros povos. Samuel ficou chateadíssimo, porque ele queria que a sucessão continuasse ainda naquela dinâmica do período dos juízes. Ele fala assim: Senhor, o que aconteceu? E Deus fala para Samuel: não se desespera, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando. E aí vem Saul começa, depois ele já cai no meio do seu reinado. Deus já começa: olha, eu arranquei de você o reinado das suas mãos, eu tenho para mim um homem segundo o meu coração, e esse homem era Davi, aquele mesmo, do Golias, aquele mesmo que a gente conta para os filhos. Davi, então, ele é esse homem não mais escolhido de acordo com o coração do povo de Deus, que desejou para si um rei, mas alguém que é escolhido segundo o coração de Deus. Deus fala: eu tenho no meu coração alguém. E em 1 Samuel 7, eu sei que você está em 1 Crônicas, não precisa mudar, mas há a menção de que a arca está longe da presença de Deus, ou longe do povo de Deus. Fala assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel está falando: olha, vocês estão lamentando a arca que está distante, está tudo bem, faziam 20 anos, preparem o coração de vocês, e Deus vai restaurar essa situação, Ele vai livrar a vida e a mão de vocês dos filisteus, e Deus vai conceder a presença dele de volta ao lugar de origem, que é no meio do seu povo, se vocês tiverem um coração preparado para isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Se tivermos a imagem, hoje nós vamos falar sobre um coração consagrado a Deus. Porque passa todo o reinado de Saul e não há menção dessa busca à arca. Mas chega um homem chamado Davi, e há um tema central no coração de Davi. Esse tema central no coração de Davi é a presença de Deus. Davi era um homem, era um rei que ele não conseguia viver distante da presença de Deus. E é preciso que a gente entenda, ao lermos as escrituras, que quando ele busca resgatar a arca, ele não estava buscando resgatar um objeto, mas era a presença de fato de Deus que ele desejava.
E agora sim, a partir de 1 Crônicas, a partir do verso 2 do capítulo 13, se você tiver com sua Bíblia aberta, 1 Crônicas 13, a partir do verso 2, vai falar assim: disse Davi a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos um mensageiro aos nossos irmãos no território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quireate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quireate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, quem tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Na casa de Abinadab levaram a arca num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos, cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. No capítulo 15, verso 1 e 2, rapidamente, fala assim: depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou a tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre ao seu serviço. Meus irmãos, o que acontece aqui? Eu sei que essa narrativa é um pouco mais longa, a leitura é um pouco longa, mas depois de toda essa introdução, o que acontece agora? Davi então ele reúne o povo e diz: vamos buscar a presença de Deus, vamos lá, vamos trazer para cá a presença de Deus. Ele já tinha conquistado então Jerusalém, que é conhecida como a cidade de Davi, e ele tem esse intento no coração dele. Ele constrói um lugar, não mais na mesma estrutura do tabernáculo de Moisés, nós vamos ver isso, mas agora o que é conhecido como a tenda de Davi, e ele deseja colocar a presença de Deus ali naquele lugar. E a primeira coisa que ele vai falar lá no verso 2, ele vai dizer: enviemos um mensageiro. Algumas expressões vão falar assim: depressa, nós precisamos ir logo. Havia um senso de urgência no coração do Davi. E ele menciona algo que para mim marca o meu coração quando eu estou lendo essa passagem, que lá no final do verso 3, ele fala assim: pois não nos importamos com a arca durante o reinado de Saul. Meus irmãos, isso aqui não trata-se de uma acusação, na verdade, de Davi, mas é algo que alarma no seu coração, dizendo: como alguém reinou por tanto tempo diante do povo de Deus, ou foi rei do povo escolhido de Deus, e não se importou com o principal, com a presença de Deus. E quando eu trago para mim, e quando talvez você traz para a sua vida, será que nós temos iniciado e terminado projetos na nossa vida sem nos importarmos com a presença de Deus? Será que um dia alguém vai olhar para nós, ou o próprio Deus vai olhar para nós e vai falar talvez o que Davi falou? Porque durante a vida do Abraão, durante o pastoreio do pastor Abraão, não se deu importância à presença de Deus? Misericórdia, está repreendido isso em nome de Jesus. Na sua casa, no seu trabalho,
na sua vida? Será que eu e você temos sido mais parecidos com Davi? Ou infelizmente temos nos assemelhado mais a Saul, que conseguiu iniciar e terminar projetos, talvez pudesse ter lá na lápide dele, rei de Israel, que desprezou a presença de Deus. Eu e você não podemos desprezar a presença de Deus. Nós não podemos iniciar esse culto e terminar esse culto achando que nós podemos começar e terminar esse culto distantes da presença de Deus. Não, nós não podemos, não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para viver debaixo da presença de Deus. A presença de Deus habita em nós. Nós fomos chamados para manifestar essa presença de Deus de forma viva, de forma real, não fingida. Mas eu e você não podemos viver uma vida como Saul viveu, de alguém que não se importou com a presença de Deus, está distante. Alguém que era o rei do povo de Deus. Que o meu e o seu coração não seja levado dessa forma. Só que há uma coisa, e a primeira coisa então de um coração consagrado a Deus, é um coração que busca a Deus de forma intencional. Sem intencionalidade, não há como viver uma vida de profundidade com o Senhor. Veja, os filisteus mandam de volta a arca para Israel. Fica lá na região de fronteira, mas alguém reina sem se importar com a presença de Deus. Será que a gente vai esperar também as pessoas empurrarem a presença de Deus para nós e a gente ficar aqui parado esperando simplesmente receber? Ou há intencionalidade no meu e no seu coração para dizer, não, é a presença de Deus, eu quero, eu desejo, eu anseio, eu busco, porque o meu coração é consagrado ao Senhor e eu não posso viver distante da presença de Deus. Não posso iniciar um projeto na minha vida e terminar um projeto na minha vida deixando a presença de Deus de lado. Não é esse o chamado para o povo de Deus. Lembra que no domingo passado nós falamos que o desejo do nosso Deus é um reino de sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que lidavam com o quê? Com a presença do Senhor. Havia uma tribo que não tinha acesso a isso, ou na verdade as demais tribos não tinham acesso a isso, então elas chegavam diante da tribo que tinha acesso à presença de Deus, para dizer, olha, até aqui o sacrifício, olha, consulta ao Senhor, fala com Deus, mas nós como reino de sacerdotes agora estamos vivendo distante da presença de Deus e não estamos nem aí. Ah, pastor, então é todo culto que a gente vai ter aquele mover, deveria, não por culpa de Deus, por culpa nossa. Porque a presença de Deus está aqui para ser manifesta. A pergunta é, quantas vezes eu e você já saímos de lugares que a gente foi desejando presenciar, experimentar a presença de Deus, e aí de repente não acontece aquele mover, ou então a gente não sente com tanta clareza Deus falando conosco. Isso traz alguma coisa no nosso coração. Deus, o que foi que aconteceu? Deus, eu estava tão desejoso de sentir, eu quero ser intencional, eu quero buscar. Agora, se dá 12:30, a gente vai embora e não está nem aí, o nosso único comentário é que de repente a pregação foi chata, o louvor desafinou. Você sai daqui, não se importa se a presença de Deus estava aqui ou não. E quando eu estava aqui, não é nessas quatro paredes, não, é manifestando dentro da minha e da sua vida. Meus irmãos, o reino de sacerdotes não é formado por pessoas com coração de Saul, é formado por pessoas com coração de Davi, que buscam intencionalmente a presença de Deus. É interessante porque essa preocupação, Ricardo, era para estar no coração de quem? Dos levitas. E é Davi, verso 2 que vai dizer, enviemos mensagem aos nossos irmãos no território de Israel e também aos sacerdotes e levitas. Eles que estão, é Davi que está dizendo assim, vocês que tinham que estar preocupados com isso, que não estão, vocês devem buscar a presença de Deus. Não terceirize a busca à presença de Deus. Não cabe ao pastor exclusivamente, ao ministério de louvor. O anseio e o desejo pela manifestação da presença de Deus parte de um coração consagrado ao Senhor, e não é o coração de uma pessoa, mas é o seu coração derramado integralmente e intencionalmente diante do Senhor. Você não vai viver, eu lhe garanto isso, uma vida espiritual profunda sendo passivo. Seja ativo na busca. Ótimo, domingo de manhã é o primeiro passo talvez.
mas tem domingo à tarde, à noite, segunda de manhã e a semana continua. Seja intencional na sua busca. Busque pessoalmente ao Senhor. Davi, ele fala, vamos, porque Davi não conseguia, ele poderia como rei simplesmente dizer, vão vocês e busquem a presença, mas ele está dizendo, eu não posso perder essa oportunidade de ser aquele que experimentou a chegada, o retorno da presença de Deus. Vamos nós buscar essa presença do Senhor. Envolva-se pessoalmente nos propósitos do seu coração. Não fala, Senhor, tua presença seja manifesta para a minha família. Não, Senhor, nossa família, a minha família, nós vamos buscar intencionalmente a tua presença. Amém, irmãos? Que nosso coração não seja como dos levitas, que não se importou, que trabalhou na religiosidade deles lá no tabernáculo, mesmo que a presença de Deus estivesse distante. Que o nosso coração não seja o de Saul, que reinou, começou e terminou projetos distante da presença de Deus, mas que o meu e o seu coração seja mais semelhante ao de Davi, alguém que não pôde viver distante da presença de Deus. E eu quis ler logo o versículo 15, por quê? Porque a gente perceber nessa primeira busca, irmã Adriana, o que acontece? Alguém usar desavisadamente, vai lá e tenta segurar a arca, que era o objeto mais sagrado para o povo. E o que acontece com ele? Morreu diante da presença de Deus. Por quê? Porque ele não era um levita. Depois Davi vai lá no capítulo 15, ele está falando, então agora na verdade os levitas que têm que carregar. Mas isso frustra naquele momento o coração do Davi, mas ele não abandona a ideia. Ele retorna, ele prepara o lugar e ele diz, agora nós vamos buscar, porque agora eu entendi. Na verdade não é que a presença de Deus não deve vir, mas ela deve vir da forma correta. Porque ninguém manipula a presença de Deus. Não se manipula Deus. Senão ele seria servo, não seria Deus. Não se manipula também a presença de Deus. Então em nome de Jesus, nem se contém e nem se brinca com isso. É sagrado, é santo, é o Deus sendo manifesto através de nós. Através de nós. E aí no capítulo 15 ele vai lá, então levitas, vão lá e agora a gente vai buscar. Porque a intencionalidade não acaba na primeira frustração, Diego. Não é assim, de repente Deus, eu estava fazendo tudo, a palavra ministrou ao meu coração, então segunda-feira eu vou lá, eu tomei atitudes, eu fiz votos com o Senhor, e aí de repente as coisas não acontecem, pastor Paulo, quando você planejou, você, Deus, já fiz minha parte, dei as costas e saí. Não, isso não é intencionalidade, isso é infantilidade. Intencionalidade é uma vida voltada para essa busca, não é momentânea, ela é a vida entregue ao Senhor. Seja intencional todos os instantes da sua vida. Coração consagrado ao Senhor, ele é intencional. Guarda isso. Mas um coração, Ricardo, consagrado ao Senhor, Mariana, ele é também intenso. Ele busca a Deus não apenas intencionalmente, mas ele busca a Deus intensamente. E a gente vê isso a partir da busca de Davi, quando ele fala lá no verso 8 do capítulo 13, Davi, todos os israelitas, eles iam dançando, cantando como? Com todo o vigor. Não é que ele estava então só buscando trazer de volta a presença de Deus para trabalhar com ela, para ganhar batalhas, para dizer agora está aqui. Não, é com todo o vigor. Ele estava feliz, ele estava alegre, ele vinha cantando e louvando toda a caminhada. Porque um coração consagrado ao Senhor, ele é intencional, ele não menospreza a preciosidade que é a presença de Deus. Eu e você, quando chegamos a esse lugar, eu e você, toda vez que nos colocarmos na busca da presença de Deus, não podemos dar parte da nossa vida, parte da nossa energia, parte do nosso coração. Nós temos que ser intensos. Porque lá no Novo Testamento, a palavra já vai nos ressaltar que onde está o nosso tesouro, está lá o nosso coração. Você consegue celebrar naquilo que você gosta. Você pula, você salta, você se alegra. E a presença de Deus? E eu? Como eu me alegro na presença de Deus, como tem sido a minha intensidade na presença de Deus. Um coração consagrado ao Senhor, ele não menospreza, ou seja, ele não tira o peso que é a presença de Deus. Quarta-feira passada, quem não veio perdeu, foi maravilhoso. Nós falávamos sobre duas perguntas, sobre vale a pena ou ele é digno?
E se nós às vezes perguntarmos, vou para o culto de quarta-feira, será que vale a pena? Talvez você caminhe para um tipo de resposta. Agora, se você perguntar, o Senhor é digno? Eu te garanto que a tua resposta vai ser, Ele é. Porque dignidade de Deus diz respeito a essa ideia de dar o peso, o valor próprio ao Senhor. E a dignidade do Senhor ninguém tira, ninguém pode roubar. Então não menospreze um coração consagrado ao Senhor, um coração que celebra com todas as suas forças. No capítulo 15, verso 25, se você tiver com sua Bíblia, folheie mais um pouco, ele fala assim: assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000, foram buscar a arca da aliança do Senhor. E essa aqui já é a segunda vez que eles vão buscar. Depois de que Uzá colocou a mão e morreu, agora essa é a segunda ida. E ele fala, como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também os levitas que carregavam a arca, os músicos, os chefes dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Todo Israel acompanhou a arca da aliança alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e harpas. Toda a intensidade. Deixa eu perguntar para você então nessa manhã, aqui nesse momento, nesse espaço de 1h30, você tem colocado toda a sua intensidade na busca ao Senhor? Você tem sido não só intencional, mas intenso na sede, dizendo, Deus, eu quero mais, tem mais do Senhor para mim. Não para os outros, para você. Deus tem algo para você. É a presença do Senhor em relação à sua vida. Você já hoje usou toda a sua força ou toda a sua energia nessa busca ao Senhor? Ou eu já fiz isso? Vamos pensar, vamos refletir. E acontece algo que lá a gente sempre tem comentado nesses últimos 10 dias. Nós brincamos como a unção de Mical, pastor Galgu. Porque o que acontece é quando Davi volta trazendo e se alegrando com a arca da presença de Deus, Mical, sua esposa, filha de Saul, despreza-o no seu coração. Em 2 Samuel, em 1 Crônicas a gente vai ter esse relato, mas em 2 Samuel a gente tem um relato paralelo e mais detalhado. Vai dizer assim, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ela fala isso do rei Davi. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou sobre todo o povo do Senhor, perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por todos. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Davi, ele celebra com toda força. Sua esposa olha para ele e fala, como você faz isso? Gésio, ela olha para ele e fala, seu traste, você é rei e está se portando dessa forma na frente dos seus súditos? Que vergonha! Shame on you! Davi não se importa, ele fala assim, não é diante desse... Eu nem me importei quem estava aqui, eu só tinha olhos para um lugar. Esse lugar era a arca, não pela arca em si, mas pela presença de Deus. Muitas vezes eu e você podemos cair em um desses lados desse pêndulo de Mical. Ou nós somos Mical, que olhamos para as pessoas que estão vivendo manifestações claras da presença de Deus. Meu Deus do céu, misericórdia. Você já dá 2 passos, como se você fosse o balizador da manifestação da presença de Deus. Ou nós de repente temos medo dos Micais, ou dos Mingais, ou das Micais, né? Nós temos medo de falar, não, mas se alguém me julgar, se alguém falar de mim, nós nos contemos diante da presença de Deus. Irmãos, e já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com você. Anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu lembro claramente, esse dia marcou a minha vida e o meu coração. Eu já era envolvido com o Ministério de Louvor, ainda lá em Fortaleza, isso tem muito tempo. Eu era da minha adolescência para a minha juventude. E estava começando a experimentar mais do Senhor, né?
levantando a mão assim, aí assim, fui começando a me soltar mais diante da presença do Senhor. Por quê? Porque precisa de intencionalidade. E aí eu lembro que veio fortemente no meu coração, a gente estava no período de louvor. Me deu, se ajoelha, se prostra diante do Senhor. E eu fiquei naquela hora, não, mas está aqui, todo mundo está aqui, vão achar que eu estou fazendo isso para parecer alguma coisa mais sacra ou mais santa. Eu voltei para casa com aquilo no meu coração. E aí, Mike, eu falei, Senhor, nunca mais eu vou ouvir a tua voz, de me humilhar diante do Senhor, e eu vou ter vergonha dos homens. O Senhor pode me mandar. Eu lembrei agora, Ricardo, estou lembrando exatamente agora do Fernando. Um dia você contou uma experiência do Fernando pra gente. No meio dos amigos lá, estava tendo a aulinha, no meio da sala de espera da apresentação da Mel, o Fernando louvando, ensaiando as músicas, coisas que talvez nós, como adulto, tivéssemos vergonha. Por isso que a gente precisa ter esse coração de criança, um coração consagrado ao Senhor, que não é apenas intencional na busca a Deus, mas é intenso, meus irmãos. Nos falta intencionalidade, intensidade, nos falta. Sejamos francos e honestos, a vida nos acomodou demais. Não tenho nada contra trazer celular, traga, em nome de Jesus, é melhor trazer do que não trazer. Mas por que a gente não escuta mais um sermão, rabiscando e anotando a Bíblia? Falta-nos paixão ou não? Falta-nos intensidade e intencionalidade ou não? Falta a mim, ou então só a mim que falta. Essa palavra eu não estou tentando fazer daqui para aí, ela começa aqui, nesse lugar, e na minha vida. Precisamos de intencionalidade, mas precisamos de intensidade. Se você ler todo o relato de Davi, você vai ficar constrangido, e eu também. 2 Samuel 6, escuta o que Davi fazia. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então é esse relato de ainda como ele levou agora, não só com louvor, não só com harpa, com símbolo, com cântico, não só quando chegou lá Mical, e esquece Mical, que Mical seja repreendida na nossa vida em nome de Jesus. Mas ele levou de uma certa forma, ele diz assim: sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, decore isso comigo, 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido com um éfode de linho. Então subindo levaram Davi e todo Israel a casa, a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Deixa eu explicar isso aqui. 6 passos tinha sacrifício, irmão Alejandro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Sacrifício. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Sacrifício. Quanto tempo, América? 25 quilômetros. Eu fiz um Google, Fábio, que eu não sou tão esperto assim, então precisei de ajuda. Aproximadamente 8.100 sacrifícios no caminho. A cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifícios. 8.100. Também na minha pesquisa, perguntei qual seria um local aproximado 25 quilômetros daqui para aquela Toyota Factory. Lembram, sabe onde é? Toyota Music Factory. Dá exatamente 15,1 milhas, equivalente a 24,3 quilômetros. Pouquinho menos. Agora eu pergunto para você, se você saísse daqui agora, você tivesse que parar em 8.000 postos de combustível. Você sai daqui, para ir ali, 24, 25 quilômetros, você tem que parar em mais de 8.000. Mas eu vou lhe dar uma colher de chá, porque eu estou descontando aí já um pouco mais de 100 postos de combustíveis. Postos de combustível. 8.000 postos de combustível. Aí eu te pergunto, você iria para lá? Do fundo do coração, irmãos, vamos fazer aqui uma pesquisa rápida. A gente pode ser franco aqui, sincero, sem julgamento. Derruba aqui a transmissão. Quem tivesse que sair daqui para dirigir até o Toyota Music Factory, parando obrigatoriamente, não é facultativo, é obrigatório, você tem que parar em 8.000 postos de combustível. Quem sairia daqui agora iria para lá? Quem não iria?
Isso. Alguns talvez, 4 mil, por 4 mil eu iria, né? Vai dar aquela negociada. Irmãos, a gente não iria. Mas isso revela a intensidade do coração de Davi. Porque ele descobriu que ele não podia conduzir aquilo de qualquer forma. Ele dava 6 passos, sacrificava, cerimônia, perdão. Mais 6, sacrificava. Era um caminho de sangue, mas de regozijo, de celebração, até a chegada de volta da presença de Deus. Agora, claro que eu e você teríamos que parar no posto de combustível. Não é porque a gente está na reserva, só tem $1, bota e dá 6 passos, ganha mais $1. Não é sobre isso. Mas o que traz de lição, e quando eu faço essa ilustração do posto de combustível, é que a gente não pode deixar o nível descer, meus irmãos. Esse nível não pode descer. E claro que eu não estou falando aqui, faça isso, pare em todo o posto de combustível, até porque nem tem 8 mil. Você tinha que ir de ré, voltar, ia ser mais trabalho. Mas porque eu e você achamos que a gente pode caminhar passos e mais passos, sem intensidade, intencionalidade, sem sacrifício, sem devoção, sem alegria. Quantos passos nós já demos aqui nesse culto agora? E nos faltou a celebração. Era um rastro de sangue, mas era festa, símbolos, trombetas, cornetas, saltos com toda a força e alegria. Porque um coração consagrado ao Senhor não despreza a dignidade do Deus que a gente busca. Há uma outra característica muito marcante na vida e no reinado de Davi, que ele abre então o tabernáculo, que antes era acesso limitado, Laila, aos sacerdotes ou aos levitas, e agora não existe mais uma estrutura de pátio externo, lugar santo, véu, santo dos santos. Agora Davi ele faz uma tenda e bota a arca do Senhor no centro dessa tenda. É conhecido como o tabernáculo de Davi. E ele não só institui esse acesso direto à presença de Deus, mas ele institui uma adoração que era 24 horas, 7 dias da semana. Então Davi inicia esse ministério de adoração ininterrupta, e havia louvor agora ao pé da presença de Deus, havia adoração diante da arca do Senhor. Intensidade, falta-nos intensidade. Por fim, algo que marca o coração de Davi, se você tiver com sua Bíblia ou com o seu celular, passa para 1 Crônicas 17, vai dizer assim: o rei Davi, versículo 1, já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Natã responde para ele: faz o que está no teu coração. Davi tinha no coração construir um lugar de excelência diante do Senhor. Mas um coração consagrado ao Senhor também é um coração submisso ao Senhor. Nem tudo que eu e você intentamos fazer com a desculpa ou com o argumento de buscarmos a Deus necessariamente tem a chancela e a aprovação do nosso Deus. Nós paramos e ouvimos. E aí Deus fala para Natã: vai lá e volta para falar para Davi. Ele não vai construir. Mas Davi era alguém intencional. Davi não parava na primeira tentativa. Davi seguia, ele era intencional. Foi assim na arca e agora vai ser assim também na construção do lugar para o Senhor. Davi fala: tá bom, Deus, eu não posso construir, tudo bem, a sua vontade é soberana, meu coração ele é consagrado a ti ao ponto de obedecer. Mas não é por isso que eu vou dar minhas costas e agora deixar então só Salomão, que era aquele que tinha a promessa de construir o templo, construir tudo. Ele fala assim: eu vou, porque ele era o quê? Intenso. Eu vou colocar toda a minha força, meus bens, a minha energia, a minha capacidade administrativa para deixar tudo pronto, porque o jovem Salomão que vai começar, ele é muito inexperiente. E a obra que nós temos para fazer, ela é magnífica, ela é excelente por demais. Davi era intencional. Davi ele era intenso. Um coração consagrado ao Senhor é um coração que busca a Deus intencionalmente. Um coração consagrado ao Senhor é um coração que busca a Deus intensamente. Como está o meu e o seu coração? Temos desejado um lugar melhor para Deus? Ah, pastor, mas não vai construir mais o templo de Salomão, né? Enfim, existem especulações a respeito do terceiro templo. Mas no Novo Testamento,
Bíblia fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Como está a minha e a sua vida? Como esse lugar preparado com excelência para a manifestação da presença de Deus. Davi juntou cedros, juntou ouro, juntou madeira, prata, deixou tudo pronto. Ele literalmente organizou, dividiu os sacerdotes nos turnos. Ele deixou tudo pronto. A gente não está dizendo aqui agora, então você vai ter que fazer assim. Então, não é sobre colocar uma roupa, um brinco, um bom sapato. É sobre preparar esse lugar chamado você, o seu coração. Como você tem preparado o seu coração para a presença de Deus? A intensidade, a intencionalidade. Por fim, lembre-se, intencionalidade, intensidade. Último, integralidade. Um coração que busca ao Senhor, ele é intencional na busca, ele é intenso na sua busca, ele é integral na busca. Não existe espaço para qualquer outra coisa quando um coração é consagrado ao Senhor. Não existem rivais. Não existem rivais quando um coração é consagrado ao Senhor. Davi, ele vai falar para o seu filho Salomão, dizendo assim, 1 Crônicas 28. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos seus pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O clamor de Davi para o seu filho é: meu filho Salomão, busca ao Senhor com um coração perfeito. E a ideia aqui do perfeito não é talvez a nossa ideia sobre retidão, justiça, perfeição segundo o nosso padrão, mas é com um coração de forma integral, um coração onde não há fissura, não há rasura. Essa expressão no original ela era usada para como se fossem pedras também, pedras que eram perfeitas, sem fissura, sem rachadura. Para a muralha, quando ela estava completa, ela estava perfeita, não faltava nada, era algo integral, acabado, finalizado. Que ele fala para o seu filho, olha, que não haja nada no seu coração que não seja uma fé, uma fidelidade indivisível, onde não há fissura, não há rachadura para qualquer outra coisa entrar, que não seja a busca pela presença de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento ele fala que buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, deixa, elas vão ser acrescentadas. O coração consagrado ao Senhor é um coração dedicado ao Senhor. Desde Deuteronômio, lá com o Shema, amarás o Senhor teu Deus. Lembram disso? Jesus Cristo repete isso quando perguntam qual é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está falando aqui, amarás o Senhor teu Deus com parte do teu coração, com parte da tua alma, com parte das tuas capacidades. Não, ele está falando de integralidade. Ele também não está falando assim, goste do Senhor teu Deus com toda a força. Não, ele está falando assim, ame com toda a força, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Que eu e você possamos, meus irmãos, desejar a presença do Senhor com intencionalidade, com intensidade e de forma integral. É um desafio, não é simples, não é fácil, mas se Deus está conosco, se o Espírito Santo habita em nós, é possível. Amanhã não vai amanhecer assim, uau, fome, desespero pela palavra, eu quero ler, mas você vai precisar ser intencional. E aí vai caber a você e a mim dizermos essa intensidade. E ao recebermos da palavra de Deus, quanto do Senhor há no nosso coração, quanto tem de espaço para Ele. Pastor Galgu, quando falava sobre sermos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa para sermos cheios
é esvaziarmos, para tirar toda e qualquer substância, para que tenha somente do Senhor. Para que tenha somente do Senhor. Isso é integralidade. É um Deus que habita em sua plenitude, em todo o nosso coração, em todo o nosso ser. Que eu e você possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, desenvolver um coração consagrado ao Senhor. Eu te convido a fechar teus olhos, a pensar sobre isso, a entregar sua vida ao Senhor, a orar sobre isso. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.